agradecer a parceria dos coautores, né? É extremamente importante para mim, muito empolgante falar desses rios e participar da construção dessa segunda versão de um livrinho, como todo mundo falou, que fez parte da nossa formação, que eu devorei desde a graduação até o doutorado. Isso é muito legal, né? Bem, para falar desse capítulo, eu acho que é importante, até para contar essa história de uma maneira que vai fazer bastante sentido, falar quem são os autores, quem está comigo nessa jornada, né? Além de mim, sou professora aqui no Ceará, na Estadual Vale do Acaraú, a gente tem o professor Elvio, que é da Paraíba, o Jorge Botero, da Federal do Ceará, e também a Carla Rezende, da Federal do Ceará, e o José Luiz Novaes, que é do Rio Grande do Norte, né? Então, a história que a gente vai contando perpassa pelo desenvolvimento das pesquisas que o Elvio, aqui já na Paraíba, fez, né, nesses ambientes, e que esses que vieram dispersados do Sudeste, né, entre 10, 15 anos atrás, vem desenvolvendo aqui, né? Então, acho que esse movimento quem faz parte dessa história faz muito sentido quando a gente conta essa história, né? Bem, a estrutura do capítulo, ela está da seguinte maneira, a gente faz uma breve introdução, depois a gente gasta um bom tempo falando dos sistemas, né, dos rios intermitentes, e até aborda um pouquinho da legislação, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Faz um levantamento de como estão as pesquisas com ecologia de peixes nesses ambientes, discute um pouquinho sobre metodologia de coleta de peixes e fala um pouquinho de desafios para o futuro e termina direcionando ou pensando no que a gente precisa de pesquisa para esses sistemas, né? Bem, então, nessa apresentação geral, assim, da introdução, ela é bem curta, né? Ela é bem rápida, e a gente apresenta os objetivos do capítulo, para a gente delinear sobre o que a gente vai falar, né? Então, a gente apresenta o conceito de rios intermitentes, né? De rio intermitente, isso é muito importante. Apresenta um levantamento dos últimos 20 anos para rios intermitentes da região semiárida brasileira, e aí eu já vou explicar o porquê desse recorte. A gente discute os principais desafios metodológicos e explica um pouquinho como a gente faz, né, qual a metodologia que a gente usa, e apresenta os desafios e direcionamentos, faz sugestões do que pode ser feito daqui em diante, né? Bem, para começar e para falar do que são esses rios intermitentes, né, nós escolhemos essas duas fotos que mostram o mesmo rio, não exatamente no mesmo ponto, mas quase no mesmo ponto. No mesmo ano, esse rio é um rio na bacia do Rio Mundaú, uma bacia que a professora Carla trabalha, aqui no Ceará, e a gente tem a paisagem, né, completamente transformada em função da presença ou não de água, né? Então, de maneira geral, os rios intermitentes, são esses rios que têm fluxo interrompido em algum momento do ciclo hidrológico. Não é tão simples assim, né? Ele não está cheio ou seco. É um processo muito mais dinâmico, né? E por isso existem várias classificações e muita gente tentando colocar nome em cada tipo de rio, mas a tendência é simplificar até para a gente poder falar desses ambientes, a gente falar desses sistemas, né? Então, a gente está considerando nesse capítulo, seguindo uma tendência também mundial de classificação, que os rios intermitentes, eles são aqueles que a gente chama de temporários, os rios que têm um fluxo superficial numa parte do tempo, depois ele vai secando e pode apresentar poças permanentes ou temporárias e depois ficar completamente seco, por exemplo. E também os efêmeros, que são aqueles rios que têm um fluxo inesperado em função de alguma chuva e eles são bem menores e normalmente estão nas cabeceiras, né? Então, esses são os rios intermitentes e a gente está agrupando todo mundo nesse mesmo conceito para facilitar a comunicação e o diálogo sobre eles, né? Embora exista muita discussão em relação à classificação e conceituação. E aí, eles não são simplesmente rios que têm água e não têm água, né? A dinâmica é muito complexa. Aqui a gente tem um exemplo do rio Cruxati, que também é na bacia do Rio Mundaú, aqui no Ceará, e ele está com água aqui nessa primeira foto superior da direita, né? Então ele está com fluxo superficial. Depois ele passa por uma fase onde ele tem manchas de hábitats aquáticos, né? Desconectadas, né? Formam essas poças que em alguns momentos elas podem ser poças que duram alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou elas podem ser poças, dependendo da profundidade, né? Da evaporação, poças que perduram até o próximo ciclo de cheia, né? Então, isso varia muito. E aí, aqui, uma foto na mesma região desse trecho do Rio Cruxati, onde a gente já não tem mais poça nenhuma, porque essa era uma poça temporária. Então, o processo é muito dinâmico, né? Esses rios não são... padronizar a classificação desses rios é muito complicada, né? Os rios intermitentes, normalmente,
nem todo lugar eles são completamente intermitentes. Alguns rios secam parte, né, trecho do rio. Alguns rios formam poças e outros não. Alguns rios secam em alguns anos. Outros rios têm água em alguns anos específicos e outras vezes muita água ou pouca água. Então, a dinâmica de organização desses rios, pensando para a gente que trabalha com peixe, né, e precisa da água, é muito intrigante, né? Para onde os peixes vão, o que eles ficam fazendo, como é que eles voltam, como que eles se comportam em função dessa mudança que vai acontecendo com um elemento fundamental para a existência deles, que é a água, né? Então, são questões que são muito intrigantes e fascinantes para considerar esse sistema. E aí a gente tem, isso foi apresentado num livro que eu já vou mostrar para vocês, a gente tem algumas previsões de como esse ciclo funciona, e na verdade é complexo, né? Não é uma explicação única, né? O fluxo pode cessar e logo depois ele ser retomado, sem necessariamente secar o leito, né? Ou ele pode cessar, o canal ficar seco e aí ele depois enche novamente, né, a partir das chuvas. Ou ele pode ter um ciclo um pouco mais complexo, onde o fluxo seca, o fluxo cessa, né? O canal seca, depois ele sofre recebe uma pequena quantidade de água e depois seca de novo, até que o fluxo possa ser reassumido e, né, reiniciar o ciclo. Então, esse é um processo que gera uma pressão, né, de seletividade nas comunidades aquáticas muito grande, né? Essa heterogeneidade espacial e temporal, porque isso não é um padrão que em todo o ciclo hidrológico se repete, isso é uma pressão muito grande em cima das comunidades aquáticas, né? Entender como isso acontece é fascinante, né? Simplesmente a gente fica cheio de caraminholas na cabeça. E aí, para colocar, né, mais polêmica na questão, eu trouxe aqui só 2 gráficos que foram colocados nesse livro, que trata de rios intermitentes, foi lançado há pouco tempo, talvez 2 ou 3 anos atrás, 2017, e que faz uma comparação bem generalizada com algumas características dos rios intermitentes com os rios perenes, considerando rios do mundo todo, porém, não considerando rios da região semiárida brasileira. Para esse livro não tinha dados para isso. E a gente mostra um padrão da variação longitudinal bastante diferenciado entre rios perenes e intermitentes, né? Por exemplo, a largura do rio, em função da variação longitudinal, ela se comporta de uma maneira diferente. Nos rios intermitentes, que são esses pontilhados, ela dá uma estabilizada. O tamanho do grão, né, da partícula do sedimento, também no gradiente longitudinal, tem um comportamento completamente diferente. Então, essa linha sólida é o rio perene e a linha pontilhada, o rio intermitente. Então, a gente tem uma completa modificação no padrão de distribuição desse sedimento, né, desse substrato até a parte baixa do rio. E aí, vários autores já têm questionado isso, né? Por exemplo, a ideia de rio contínuo não é uma ideia que se aplica muito bem para explicar o funcionamento do rio intermitente, né? Porque a gente tem outras coisas acontecendo, ele não é só rio quando ele tem fluxo, né? Ele também é rio quando aquilo está secando, quando seca. Então, a gente tem uma discussão bastante quente em relação a que teorias ou que propostas, que hipóteses poderiam explicar o funcionamento desse sistema, já que o rio contínuo não consegue explicar exatamente como ele funciona. Isso também nos leva a uma discussão que eu acho que a gente ainda vai ter, que é a questão de quem é riacho em função da ordem, né? A gente tem, em função dessa modificação dentro do tempo, né? E de rios que não têm água por anos e passa a ter água em alguns outros anos, e rios que enchem muito em alguns momentos e outros não, como a gente determina a ordem desses rios, né? Isso é muito complicado para a gente determinar quem é e quem não é riacho, quando a gente fala de bacias, por exemplo, que tem rios intermitentes ou são completamente intermitentes, né? Bem, a distribuição desses rios, ao contrário do que a gente pensou por muito tempo, eles não estão somente nas regiões áridas e semiáridas, né? Onde eles normalmente estão em grande quantidade, eles também estão presentes em todos os outros biomas do planeta, né? Então, alguém comentou no chat, desculpa, eu não lembro o nome, sobre rios intermitentes na Amazônia, rios intermitentes no Cerrado, rios intermitentes na Mata Atlântica. A gente tem rios intermitentes, considerando esse nome que abarca todas as possíveis classificações do que a gente considera um rio que perde o fluxo ou não, né? Durante alguma fase do ciclo. A gente tem esses rios ocorrendo no mundo todo.
Existe uma estimativa de que pelo menos 50% da malha hídrica global seja de rios intermitentes, dentro desse conceito mais geral, né? Aqui, para os nossos rios da região semiárida brasileira, o Elvio, no início da década de 2000, né, ele reconhece, ele adapta a ideia de fases aquáticas para também os nossos rios, né? Então, não é simplesmente cheia e seca. Então, a gente teria uma fase, vou começar então da reinundação, uma fase que o rio rapidamente enche, né, com a chegada das chuvas. A gente teria então uma fase de cheia, onde a gente tem o rio com fluxo, né, restabelecido e todo conectado, e uma fase secando, onde a gente tem o rio perdendo o fluxo e aí formando manchas de ápetas e rolando uma desconexão entre essas manchas que duram por tempos diferenciados, né? Depois disso, a gente tem uma fase que não é mais aquática, em alguns trechos de alguns rios ou no rio completamente, onde o leito fica completamente seco. Essa é uma ideia trazida de pesquisadores aí na década de 90. No início de 2000, nesse trabalho, o Elvio reconhece que a gente tem um padrão semelhante, mas possivelmente, estudando agora mais a fundo esses ambientes, a gente tenha outras explicações mais refinadas, e depois da apresentação, de repente, a Carla pode falar um pouquinho para a gente do que ela está fazendo com os alunos dela nesse sentido, né? Então, a gente pode ser que daqui a pouco a gente tenha umas explicações mais detalhadas para os nossos sistemas aqui da região semiárida no Brasil. Bem, e aí a gente, nessa sessão de rios intermitentes, a gente também falou um pouquinho da legislação, como também já comentaram no Zoom. Eu tirei aqui uma citação do chat durante esse nosso encontro, da Vanessinha, que ela disse assim: vamos conservar primeiro para conhecer depois. E é exatamente esse o nosso desespero, e hoje também alguém já comentou no chat em relação a isso, né? A gente está falando de rios que a gente conhece nada sobre eles, né? A gente está falando de rios que tem uma dinâmica muito sensacional e que a gente quer entender como funciona, mas a gente está falando de rios que, na nova versão do Código Florestal, já em 2012, através de 3 alterações que a gente vai destacar e destaca no capítulo, ele sofre um impacto muito grande em relação à conservação, né? Então, a gente, nesse capítulo, a gente dá uma ênfase bastante grande ao rio, ao sistema, porque como a Carla também disse hoje a Carla Polar disse hoje no Zoom, no chat, né? Talvez a gente vai ter que brigar para conservar o sistema, o rio, né? Antes da gente pensar, conseguir dar tempo da gente entender quem vive nesse rio, o que eles usam, como eles funcionam. E aí a gente já tem esse embate da modificação do Código Florestal. Então, primeira modificação, e a gente discute isso no capítulo, com, né, uma literatura vasta, mas não necessariamente específica para esse ambiente. A gente tem a demarcação das APPs em função, agora, da borda da calha do leito regular, e antes era em função do nível mais alto. Bom, quando eu falo de rio intermitente, quem é a calha regular, né? O que a gente vai usar para medir isso? Isso é muito complicado. A gente também tem a exclusão da obrigatoriedade das APPs nos riachos efêmeros, e eles são a maior parte dos riachos nas cabeceiras das bacias de rios intermitentes, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente já tem um problema grave nas cabeceiras. E a gente também tem a exclusão da obrigatoriedade das APPs nas nascentes dos riachos intermitentes, uma vez que na legislação as áreas dos entornos das nascentes e dos olhos d'água perenes são aquelas consideradas para que as APPs sejam uma regra, né? Então, a gente discute isso no capítulo, porque essa é uma preocupação muito grande. Uma vez que a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer, para entender esses sistemas, já chegar não tendo proteção é muito complicado, talvez não dê tempo da gente entender o processo, né? Além disso, a gente discute um pouquinho, e talvez a gente tenha, né, que conversar se isso vai ter alguma sobreposição com outros capítulos, sobre a questão de unidade de conservação. Como a gente conversou, acho que ontem, a unidade de conservação não é na Caatinga, né, na região do bioma brasileiro Caatinga, não é uma coisa muito numerosa, né? A gente não tem muitas unidades de conservação e, claro, a gente não tem unidade de conservação pensando em ambiente aquático, muito menos em peixe, né? A Renata, eu lembro de ter visto a Renata falando, acho que alguma palestra do EBI, essa questão das unidades de conservação não terem sido pensadas para proteger a ictiofauna, e aqui elas são reduzidas para proteger a vegetação, que é normalmente o grande chamariz para a unidade de conservação, quiçá a ictiofauna, né? Então, a gente tem alguns trabalhos do Botero, né, do Jorge Botero, já indicando isso, com alguns escritores simples, né, de comunidade,
mas mostrando que dentro das unidades de conservação a gente não tem necessariamente a ocorrência das espécies que a gente encontra no entorno, a gente tem uma maior quantidade de espécies não nativas, então pode ser que essas unidades de conservação, essas poucas que ainda existem, não estejam, né, fazendo esse papel para a ictiofauna. Bem, e aí a gente coloca um parágrafozinho ali, né, sem causar muito impacto, sobre também o que a transposição ou as transposições previstas podem gerar para esses ambientes, né? Lembrando que a gente está falando de ambientes que são importantíssimos para suprir água numa região que água é muito complexo, né? Então, a questão da transposição tem várias camadas, camadas sociais, né, camadas culturais. Então, no capítulo a gente não entra nessa polêmica, mas a gente aponta para processos ecológicos desses sistemas os riscos da gente fazer transposição sem entender como eles realmente funcionam e sem possivelmente participar desse processo de uma maneira efetiva. É bem superficial, até porque a gente não tem condições de discorrer isso no capítulo, mas a gente entende que isso é um ponto importante e sutil na questão da conservação desses sistemas, né? Bem, quando a gente fala do que a gente tem, então, de peixe, né, Bianca, nesses sistemas, nosso capítulo, a gente tem uma pegada um pouco diferente dos outros capítulos, porque a gente não explica processos, a gente não descreve padrões desses sistemas, mas a gente fez meio que uma coisa cientométrica, né, mostrando o que a gente tem até aqui. O recorte dos 20 anos acontece porque os estudos, de fato, com ecologia de riacho intermitente na região semiárida, elas começam no início dos anos 2000, e aí com o trabalho do professor Elvio Medeiros, que é coautor desse capítulo, é uma honra para a gente estar trabalhando com ele, né, já que ele começou isso tudo. Ele trabalha hipóteses relacionadas à variação hidrológica, nessa coisa de tem poça, tem rio correndo, em função da estabilidade da comunidade e também da estruturação dessa comunidade, né, e aí eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns dos artigos que ele publica, junto com o Malte Schick, né, que inicialmente participava desses trabalhos, e aí depois o Elvio continua publicando e foi aí o pioneiro, começando esses trabalhos de ecologia em riacho da região. É claro que trabalhos com peixes nos açudes, eles já aconteciam, né? Na verdade, os açudes, eles são as grandes estrelas até aqui, né? A gente ainda tem uma barreira muito grande para transpor, para falar com gestores de água na região, né, do Nordeste, na região semiárida, que o rio não é só produtor de água, tem muitas outras coisas ali, que para produzir água ele, inclusive, precisa dessas outras coisas, né? Bem, e aí a gente tem também, nos anos 2000, publicações fantásticas lideradas pelo professor Ricardo Rosa, da Federal da Paraíba, e depois, com a chegada também, e aí eu não sei dizer quando, né, mas a gente percebe a chegada do Telton, do Serginho da UFRN, né, que fazem trabalhos lindos, capítulos de livros sensacionais, que são uma base para os nossos trabalhos de ecologia que vêm em seguida, né? Eles falam de composição, distribuição desses peixes, né? E tratam de pontos que são importantes para a gente na ecologia, muito, muito legais, que é desmistificar essa ideia de que não tem nada aqui de peixe, né? E aí a nossa riqueza era bastante subestimada, e fala e dá um destaque para essa questão do endemismo, né? Por isso também que o nosso capítulo não tem a ideia de divulgar lista, nem falar de distribuição de espécies, porque a gente tem materiais sensacionais fazendo isso, inclusive essa última versão desse livro de Caatinga aqui, que é de 2018, tem esse capítulo que é liderado pelo Serginho, mas tem também o Telton, tem o professor Ricardo, o Márcio, que faz um trabalho bastante bonito e completo em relação a isso. Então, o objetivo do nosso capítulo não foi replicar o que eles já tinham feito tão bem, né? Bem, depois disso, eu peguei algumas citações também do Zoom. A Carla Polais, ela não usou exatamente essas palavras, eu não lembrava o que ela disse exatamente, mas ela disse alguma coisa nesse sentido, né? A gente vai ter que fazer tudo junto, é a pesquisa básica e avançada, que eu não lembro se foi essa palavra que ela usou. E aí o professor Ricardo, ele disse, temos que trocar o pneu com o carro andando. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente tem consciência de que não tem muita informação básica, a gente nem entende direito como os rios funcionam hidrologicamente, mas a gente está tentando, né? Então, com a chegada, com essa dispersão que aconteceu, principalmente desse pessoal que são os coautores desse livro, a chegada desse pessoal aqui
nas universidades do Nordeste, a gente tem trabalhos muito legais acontecendo com ecologia, ainda pontuais, ainda não temos um número suficiente para, né, explicar grandes processos, mas é uma coisa bastante legal, né? Então, a gente fez no capítulo essa coisa meio cientométrica, mostrando como está a produção e sobre o que a gente está falando agora, né, atualmente, nesses rios do semiárido. Então, usando esses sistemas como modelos para estudar metacomunidades, que isso é muito legal, principalmente quando forma poças, mas não só isso, né, o trabalho do Carlos com metacomunidades também, considerando o rio quando tem fluxo, né, o trabalho da Luísa com a Carlinha também, mostrando o quanto tem variabilidade dentro dessas espécies que a gente encontra aqui no Riacho. Pode ser que a gente não tenha um grande número de espécies, mas o que acontece dentro dessas espécies é muito interessante também. Então, a gente tem bastante coisa legal acontecendo, né? Bem, e como esses trabalhos fazem para coletar esses peixes? Não tem muita novidade, né? O que a gente faz de metodologia de coleta é o trivial. A gente usa rastro, tarrafa, peneira, rede de espera, né? Em alguns momentos, em alguns poções ou quando o rio está muito cheio. Então, a gente usa metodologias tradicionais. E a gente entende, eu sou uma pessoa muito ligada com essa coisa de metodologia, entendo que a gente poderia, para riacho principalmente, ter metodologias que fossem menos seletivas. Claro que quando a gente usa tudo junto, a gente reduz a seletividade, mas eu gosto muito da pesca elétrica, mas a gente discute também no capítulo a questão do não funcionamento da pesca elétrica, talvez pela elevada condutividade, né? Então a Carla, a Luísa já testaram, não deu muito certo, mas a gente precisa aí talvez testar de novo, mudando alguns parâmetros, né, para ver se funciona. É uma curiosidade que a gente tem, mas no momento a gente está usando as metodologias triviais, né? Em relação à metodologia, uma coisa que chama bastante atenção, e o Elvio tem esse trabalho de 2010 que fala sobre a eficiência das técnicas de amostragem de peixe, é como a gente padroniza isso, né? Vários capítulos citaram e falaram sobre isso, mas padronização de coleta é uma coisa básica, mas é muito complexa, né? Você quer fazer alguma coisa comparando seca e cheia? Como que a gente padroniza isso em rios que na cheia tem fluxo correndo e na seca vão ter poças pequenas, né? Então, padronização é um problema muito grande. E o Elvio e os colaboradores ressaltam nesse artigo o quanto a mesma técnica utilizada no rio com fluxo correndo, ela pode ser super agressiva numa poça onde o peixe está confinado. Você passa um arrasto, você mata tudo, né? Então, são questões que a gente precisa levar em consideração. Além disso, a gente também discute no capítulo de maneira geral, para metodologia de coleta em riacho, né? Ou para delineamento amostral, o quanto esses rios já sofreram impacto, por exemplo, com a açudagem, como se diz aqui, né? Saiu um trabalho, uma reportagem recentemente, dizendo que as agências aqui do Ceará detectaram mais de 90 mil açudes no estado do Ceará, né? De diferentes tamanhos, né? Fora os açudes gigantes que todo mundo conhece, 90 mil açudes. Talvez a gente não tenha quase nenhum rio mais que não tenha sido barrado em alguma escala, né? Então, esses são problemas para a gente delinear nossos estudos, a questão da introdução de espécies, como o capítulo anterior vai abordar, que é bastante interessante. A gente tem a tilápia aqui dominando todos os ambientes, né? O Ceará já foi o maior produtor de tilápia do Brasil, por exemplo. Inclusive, as pessoas nem sabem que a tilápia é não nativa, né? Falam, nossa tilápia? Não, nossa tilápia é nossa, né? É uma questão muito complicada. E a poluição, como eu coloquei no capítulo, conversando com o Piatã e com a Almira, a poluição que faz com que rios, às vezes, né, riachos pequenos, intermitentes, eles fiquem perenizados em função do lançamento de esgoto. A perenização também acontece em função da açudagem, né? Então, a gente tem essa modificação de dinâmica em função dos barramentos sucessivos nesses ambientes. Tudo isso para bolar delineamento, para responder perguntas ecológicas, né, são desafios somados. Bem, a gente vai finalizando o capítulo falando um pouquinho dos nossos desafios para o futuro, e são questões, né, para todo mundo pensar. Os rios intermitentes, que já existem, né, que estão solidificados como intermitentes, ou não solidificados, né? Eles são modelos para a gente entender o que possivelmente as mudanças climáticas vão gerar nos rios que hoje são perenes, mas correm riscos de serem transformados em rios intermitentes por causa da mudança do clima. Isso já está acontecendo, né? E a previsão é que muitos rios sejam transformados em intermitentes em função das mudanças de clima. Então, entender o funcionamento desses sistemas é importantíssimo para a gente saber com que a gente vai lidar no futuro, né? Além de, claro, entender como eles funcionam já é super interessante, mesmo que outros rios não se tornem também intermitentes.
E um ponto muito delicado, mas que a gente também coloca nesses desafios, é a questão da gente conseguir juntar, e aí a fala do Piatan e várias outras falas anteriores foram nesse sentido, a gente pensar na gestão desse ambiente para uso humano com as questões de conservação e recuperação. Aqui na região semiárida, rio é produtor de água, e açude é uma coisa muito séria. Uma vez eu ouvi, participando do comitê de bacia, de um dos participantes do comitê, e ele dizia, a gente tem um rio correndo solto, tem que barrar ele, né? Então, eu falei, nossa, tem um rio que não tem barragem, e isso é grave, as pessoas veem como uma coisa, a gente precisa barrar, porque o açude é muito importante. E eu não estou falando isso de uma maneira que a gente tenha que mudar essa cabeça, né? Esse pensamento. A gente precisa juntar essas ideias, porque realmente a gente precisa de água. Então, como a gente vai suprir as populações com água e a gente vai conseguir conservar e muitas vezes recuperar esses sistemas, né? Então, a gente precisa dessa comunicação, né? A gente fala um pouquinho disso no capítulo. E a gente encerra deixando alguns direcionamentos para as pesquisas futuras, né? A gente, né, ratifica a ideia da pesquisa básica, a gente precisa disso, biologia reprodutiva, trófica, a gente precisa ainda resolver algumas confusões taxonômicas, mas é claro que para a região da Caatinga, de maneira geral, não só para os rios intermitentes, o Serginho e o Telton têm feito um trabalho muito bacana e a gente tem essas resoluções acontecendo bastante rápido, né? Mas a gente precisa entender também as estratégias que essas espécies desenvolvem para resistir a essa severidade. A gente não tem nenhuma descrição oficial de grandes estratégias, mas a gente precisa entender o que eles fazem fisiologicamente ou de outra maneira para conseguir lidar com essa variação tão forte que é, né? A dinâmica da organização dessas assembleias. Uma coisa importante é a gente pensar em estudos com variação temporal e espacial de larga escala, né? A gente ainda não tem banco de dados para isso, mas talvez nos próximos anos a gente consiga fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? E testar outras metodologias, principalmente de coleta, porque a padronização é uma questão muito complexa para a gente aqui nesses sistemas, né? Bem, para fechar, eu queria fechar com uma frase que o professor Ricardo falou ontem. Ele disse, precisamos desesperadamente divulgar os rios. E é essa sensação que eu tenho com os rios intermitentes, né? E eu tenho certeza que todos os autores desse capítulo também têm. A gente precisa desesperadamente falar desse ambiente, falar da conservação desse ambiente, antes mesmo que a gente entenda os processos ecológicos que acontecem nele, porque senão não vai dar tempo. Eu espero que com esse capítulo a gente consiga fazer isso, né, e seduzir pessoas para trabalhar com a gente nesse ambiente e também melhorar a legislação em relação à conservação para esses riachos, né, rios e riachos. Bem, pessoal, obrigada, e era isso que eu tinha que falar hoje.